ama. Vocês estão entendendo, gente? Principalmente quem é pai e mãe. Isso aqui é aquilo que nós falamos, né? Teólogo cristão que diz: quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filhos, Deus vem e pisa nos cacos. Isso é forte, isso é forte. Eu sempre falo isso nos casamentos. Quando você casa, Deus vem e quebra o vaso, quebra o mundo do eu. Aí quando você tem filhos, Deus vem e pisa nos cacos. Ele termina de te quebrantar. Se você não aprendeu, quando você tem neto, você já está quebradinha, já está tratável, já está quebrado. Não, é verdade. Tanto é que é fácil a relação com os netos, não é verdade? É mais doce, é mais fácil. Você já está madura, né? Você já está maduro, já passou por tudo. Vamos lá, gente. Vamos lá, então. Tudo isso aqui que nós falamos: renúncia, arrependimento, restituição, que é restaurar aquilo que foi defraudado, perdão, reconciliação e obediência. Isso aqui é o fundamental. Obediência. Fala comigo: a minha plataforma de autoridade no reino espiritual é a obediência. Se você quer ser grande no mundo espiritual, seja obediente. Isso aqui é uma das coisas mais fundamentais do reino de Deus. Por isso que às vezes aquele que você acha que é o bambambam no reino de Deus, ele é minúsculo. E às vezes aquele irmãozinho, às vezes até que letrado, não sabe falar, né? Fala tudo errado. É o maior no reino de Deus, porque ele é obediente. E a Bíblia fala: não obedecer do que sacrificar. Exatamente. Melhor é obedecer do que sacrificar, justamente. Não adianta nós fazer um monte de sacrifícios espirituais, orar, adorar. Se eu desobedecer, irmão, a minha plataforma de autoridade vai em ruínas, é quebrada, é estourada, é detonada. Deus não vê como o homem vê, ele não vê a aparência, ele vê o coração obediente. Se a gente quer ter um coração conforme o coração de Jesus, nós precisamos ser obedientes. Por que Jesus, né? A Bíblia diz em Hebreus: ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Então a plataforma de autoridade do crente no mundo espiritual é a obediência. Você pode falar bonito, você pode ser cheio de dons, você pode ter a melhor aparência do mundo, ser rico, abastado. Se você não tem obediência, você não tem nada no mundo espiritual. Você não tem plataforma nenhuma de autoridade. É a base, é o fundamento da nossa autoridade no mundo espiritual. É a obediência. Pastor, Deus é inteligente. Ele criou o mundo. Para você crescer no mundo, você tem que estudar muito. Sim. No mundo, né? Sim. Você tem que se encher de conhecimento, de escola, de não sei o quê. Agora, para você conhecer a Deus mais, você tem que se esvaziar tudo. Não é? Porque o que Deus pede da gente? Para você conhecer a Ele, para você ter a Ele, você tem que se esvaziar o teu eu. Sim. Então, aquilo que você, lógico que não é, mas esvaziar aquilo que você sabe, aquilo que você necessita para sua sobrevivência, aquelas coisas todas. Mas aquele orgulho que você tem, aquela rebeldia que você tem, né? Você tem que se esvaziar. Mas Ele é o contrário do mundo, né? até do conhecimento de Deus, da sabedoria do alto, nós também temos que nos esvaziar. Porque quanto mais a gente doa, quanto mais a gente se esvazia para os outros, mais Deus enche nós novamente. São as coisas tremendas. Nós não podemos represar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Nós temos que derramar nas pessoas, porque daí a gente vai se esvaziando e Deus vai encher de novo. E assim vai. Entendeu? É tremendo, muito bem. Vamos lá, o exercício desses princípios é, na verdade, o que causa uma genuína identificação com o sacrifício de Jesus. Onde é que foi esse sacrifício, gente? Na cruz do Calvário, invocando os seus benefícios. É a nossa herança espiritual, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito nosso, é nossa herança. Até a gente canta isso, né? Essa é a forma correta de aplicar o sangue de Jesus.
Sem o exercício desses princípios não funciona, gente. Não funciona. Não adianta apenas afirmar verbalmente o poder do sangue de Jesus se você não enfrenta suas mazelas espirituais, exercitando transparência e reconciliação. Hoje a gente vê muita gente assim, o sangue de Jesus tem poder. Tem poder, mas tem poder sobre aqueles que obedecem aos princípios implícitos na palavra de Deus. Reconciliação, humilhação, quebrantamento, obediência, restituição. Senão não tem poder. O sangue de Jesus não é uma palavra jogada no vento, uma palavra mística que tem poder em si, não. O sangue de Jesus, ele caminha lado a lado com uma vida coerente com Jesus. Entendeu? Senão são só meras palavras ao vento. Então nós precisamos entender. Claro que o nome de Jesus tem poder, sim, tem poder sobre aqueles que realmente caminham com Jesus e colocam os princípios de Jesus a sério nas suas vidas, ok? Ou pelo menos se arrependem ao ponto de retornarem, se reconciliarem com Deus e com Jesus de Nazaré, tá bom? Vamos lá. O processo de cura e purificação está condicionado ao exercício desses princípios que nós já falamos. É necessário, portanto, percorrer essa distância espiritual entre as causas de maldição e a cruz de Cristo, ok? Isso é imprescindível. É aqui que o sacrifício de Jesus prevalece, que Jesus triunfa na nossa vida, restaurando sobrenaturalmente a vida espiritual da pessoa, estabelecendo um novo céu sobre ela. Olha que coisa tremenda. O céu desce sobre ela quando ela aplica os princípios implícitos da cruz do Calvário. Que princípios são esses? É isso aqui que nós falamos: humilhação, transparência, reconciliação, arrependimento, quebrantamento, confissão, renúncia, restituição, perdão, reconciliação, obediência. Se não aplicar isso na nossa vida, o céu não desce para a nossa vida, não. A gente vai viver em trevas espirituais. É o que as pessoas experimentam hoje, a maioria delas, um inferno na terra. Tem gente até que brinca, né? O inferno não vai ser lá, eu já vivo o inferno. Por que a pessoa já vive o inferno? Porque ela não aplica esses princípios, ela não está disposta a ser exposta, a ser tratada, a consertar, não está disposta a mudar de vida, ok? Então vamos lá. Por fim, então, nós vemos esse processo de avaliação, ou seja, quando a gente começa a ver o resultado daquilo que nós ajudamos na vida das pessoas, onde então comparamos os sintomas apresentados inicialmente pelas pessoas e os sintomas após a tentativa de libertação, retornando o processo de mapeamento, crucificação, em virtude de algum sintoma residual. Vocês estão entendendo? Quer dizer, às vezes você tem que fazer uma avaliação depois que foi feito. Realmente sumiu esse problema que você estava enfrentando? Pastor, não mudou. Não, então peraí, tem alguma coisa oculta aqui, tem alguma coisa ainda mal resolvida, porque é para resolver. Então a gente aplica de novo uma libertação residual, que a gente chama, né? A gente investiga mais um pouco, vai mais fundo, porque existe alguma coisa ainda que prende aquela pessoa, aquele sintoma, aquela anomalia, aquela situação lá, tá bom? Então é importante mencionar que no serviço da libertação não buscamos eficiência, mas sim eficácia, como a Bíblia também. A Bíblia é eficaz, ela é viva e eficaz, está lá em Hebreus 4. A palavra de Deus é viva e eficaz, ou seja, ela funciona, ela está certa, ela é a resposta de Deus para os nossos corações. Ou seja, não podemos estar presos ao tempo, né? Quando nós estamos lidando com pessoas, você não pode ficar olhando para o relógio, né? Você não pode marcar um aconselhamento de 5 minutos, não existe. É claro que às vezes, quando é uma coisa mais complexa, você vai ter que separar em vários períodos, né? De 45 minutos, meia hora, 1 hora. O ideal é no mínimo 1 hora, tá? Mas aí você vai tratando aos poucos aquela situação, ok? Tem coisas que são complexas. Em 1 hora você não consegue
chegar à causa do problema. Tá bom? Pastor, quando você conversa com essa pessoa, dá algum texto da Bíblia para ela ler? Sim, é legal que ela não vai sim, claro. Debaixo do discernimento espiritual você já pode ir dando algumas tarefas, tanto de coisas práticas que ela já pode estar aplicando na vida dela e ver funcionar aquilo que a Bíblia diz, como também versículos bíblicos que sejam versículos fundamentais para aquele problema que ela está vivenciando. Exatamente, é muito importante, tá? Você manda ler Provérbios. Como? Provérbios. Sim, mas não é só provérbios, né? Provérbios também é bom. Começar. Sim, provérbios é muito bom. Que ali é uma síntese de vários ensinamentos, vários princípios bíblicos, né? Porque quando a pessoa está nessa situação, ela está totalmente fora do contexto. Não, nem sempre, Sandra, porque às vezes são crentes velhos que até conhecem a Bíblia, mas ainda estão sofrendo de algumas mazelas porque tem coisas ocultas, coisas mal resolvidas, entendeu? Não tem, às vezes não é um cara falido espiritualmente. Ou caiu numa depressão. Isso acontece com crentes também. Às vezes antigos, né? Eu já atendi gente com 20, 30 anos de igreja com problemas crônicos, e muitos deles às vezes até conheciam a Bíblia muito bem, só que não aplicavam isso na vida, né? Então, não é só conhecer, é aplicar, é entender, é compreender, é viver. Então é muito importante isso. Então você vai encontrar todo tipo de pessoa com todo tipo de nível espiritual, entendeu? Desde o recém-convertido, desde o ímpio até o crente já antigão. Então você vai encontrar todo tipo de situação, tá bom? Não tem como processar uma libertação em 15 minutinhos, ou com apenas uma oração forte, tanto quanto superficial. Não é que não devemos orar pelas pessoas, mas só isso não chame de libertação, ok? Então, a oração tem que estar junto com um aconselhamento, até porque a oração seja mais precisa, seja mais eficaz, seja mais polida, seja na raiz do problema. E é um processo, né? Exatamente. Então, nesse caso, né, se a gente trata de qualquer maneira, estaríamos produzindo uma expectativa que provavelmente será frustrada. É a nossa geração Dorflex. Termina a igreja, o pastor ora e pronto, resolve o meu problema. Ela não quer mudar de vida, ela só quer uma oração para abençoar a vida dela. Só que a vida dela não vai ser abençoada se ela não se deixar transformar pelo Senhor, se ela não mudar alguns comportamentos. Só oração sem mudança e arrependimento não funciona, gente. A oração, ela tem eficácia, ela tem poder, mas mediante um alinhamento com os princípios de Deus. Senão pode até aliviar momentaneamente, mas o problema vai voltar, porque a legalidade vai se abrir novamente, a porta, né? O mundo espiritual, os demônios vão retornar. E se fala que tem que ir na causa. Exatamente, tá bom? Vamos lá então. Se não temos tempo necessário para esgotar a carga de libertação, é melhor então passar uma outra oportunidade ou uma outra pessoa. Eu não tenho tempo, pastor. Então não te mete nisso, passa para alguém que tenha mais tempo, ou dedique tempo àquela pessoa que você está ajudando, e vai dar trabalho. Gente, lidar com pessoas dá trabalho. Tem que ter uma higiene mental muito boa, tem que ter maturidade espiritual, né? Tem que ter uma estrutura espiritual pelo menos básica. Não queira sair se metendo com situações que às vezes você não vai dar conta. Então é muito importante a gente saber com que nós estamos lidando e aonde eu estou no reino de Deus. Qual é o meu nível de maturidade, discernimento? Até porque existe o risco de você falar besteira, orientar errado, né? Tá na dúvida? Fala, eu vou conversar com meus líderes, ver direitinho o que a gente pode fazer nessa situação. Eu não sei muito bem como é que a minha igreja vê essa situação. Então, para não errar, vou conversar com os meus líderes para que a minha orientação para a tua vida seja precisa, seja eficaz, seja verdadeira e seja realmente respaldada por pessoas mais maduras, idôneas, capacitadas do que eu. Não tenha vergonha disso, gente. Você não vai ter resposta para todos os problemas humanos. Quem tem a resposta é Deus.
Amém? Até nós mesmos, que já temos anos de caminhada, existem situações que são tão crônicas, tão complexas, que até nós ficamos estarrecidos, assim, né? Nos sentimos às vezes até meio que temos que parar, orar, buscar uma orientação de Deus, às vezes buscar a orientação de pessoas mais maduras, mais velhas. Isso já aconteceu várias vezes. Então não tenha medo de reconhecer os seus limites, né? Até onde você pode ir, até onde você tem conhecimento, até onde você tem capacidade. Não te meta onde você não dá conta, senão o estrago vai ser muito maior na vida das pessoas. Ok? Então, seguindo aquele roteiro, né, que nós já vimos, diagrama, vamos estudar também cada ponto agora dos sintomas de maldição. Então agora nós vamos entrar na área que realmente aparece na vida das pessoas. Os sintomas, os problemas. Até então foi tudo, até agora, uma palavra de introdução, para a gente entender os princípios, para daí então lidar com esses problemas. Tá bom? Até agora, até a página 53 ali, nós falamos princípios elementares para a cura interior, princípios elementares do pastoreamento inteligente, princípios elementares para o aconselhamento na vida das pessoas. A gente possa entender essa tríade: sintoma, causa e cura. Fala comigo: sintoma, causa e cura. Onde é que está a cura das pessoas? Na cruz de Cristo. Os princípios implícitos da cruz de Cristo, ok? Então vamos lá. Um sintoma real de maldição é a grande premissa para uma libertação. Então a libertação, ela lida com o quê? Com maldições, com problemas crônicos espirituais na vida das pessoas. Então podemos definir sintoma como o efeito colateral do problema. É aquilo que aparece. É um erro interpretar o sintoma como um problema. Aqui muita gente erra. Ele acha que o sintoma é o problema. Não é, gente. O problema é a causa, é a raiz do problema. Só para você ter uma ideia, vou ilustrar isso para você. O problema é a raiz da árvore. O que está do solo para cima é o sintoma. O tronco, né, os galhos, as folhas, é o que aparece. O problema é a raiz, é o que está debaixo do solo, é o que está nas profundezas da alma humana. É o que está, e é isso que é difícil. Lidar com coisas visíveis é mais fácil, sim ou não? Né? Você olhou uma ferida, uma verruga, você sabe que você tem uma verruga ali. Agora, aquilo que teus olhos não vê, as raízes profundas da alma humana, é que nós precisamos então do auxílio, da ajuda, do discernimento de Deus. Ok? Esse paradigma equivocado frustra os esforços empreendidos no aconselhamento, né? Confundir, achar que o sintoma é o problema. Não é. Uma leitura correta dos sintomas é o genuíno ponto de partida para uma libertação eficiente. Então, o mapeamento espiritual começa a partir do que, gente? Dos sintomas. Mas o sintoma é o problema? Sim ou não? Aonde está o problema? Na causa, na raiz, nas profundezas da alma humana. Ok? Uma leitura correta dos sintomas é o genuíno ponto de partida para uma libertação eficiente. Os infortúnios escabrosos, doenças estranhas, tentações incomuns, perturbações e perseguições variadas de fundo espiritual, de caráter hereditário, podem caracterizar o que definimos como sintomas de maldição. Todo mundo sabe o que é isso, né? Infortúnios escabrosos são problemas crônicos, por exemplo, na área financeira, na área familiar, infertilidade, doenças estranhas, esquisitas, que não tem embasamento médico científico. Tentações incomuns, a pessoa tem muita luta naquela área, sempre fragilizada, mais do que o comum, mais do que normal. É porque às vezes ela tem perseguições espirituais naquela área específica. Perturbações e perseguições variadas, não precisa nem explicar, né? De fundo espiritual ou de caráter hereditário, ou seja, que se passa de pais para filhos, a nível de pecados cíclicos, né? Hereditários, ciclos de derrota.
podem também caracterizar o que nós chamamos de sintomas de maldição. Todo mundo entendeu aqui, né? Ficou claro? Alguma dúvida? Pastor, mas agora como você falou, a pessoa tem. Como é que você falou agora? A pessoa tem aquela coisa assim pro lado da. Tentações. Tentações. Certo. Então a causa é o quê? É adultério? É isso? Houve adultério lá atrás? Qual que é a causa dessa percepção? O adultério é o sintoma, a causa é mais profundo que o adultério. Tá? O adultério é o sintoma, gente, é o que aparece, é o que aconteceu, é o fato externado. Mas qual seria A causa, o adultério é multifatorial, tem muitos fatores, muitas causas, né? Pode ser que o cara tenha abandonado a fé, é a maior causa. Eu sempre digo isso, né? Todo adultério começa com uma falência moral, uma falência espiritual, quer dizer, a falência espiritual leva à falência moral, né? Então é uma das causas. Outra por exemplo, às vezes a mulher é muito fria sexualmente, e aí coloca o homem, deixa o homem muito à mercê da área sexual, aflito aquela situação. Claro que nada justifica, tá? Não é porque a mulher é fria na cama que isso justifica o cara adulterar, mas pode ser um dos fatores, né? Frieza ali dentro da relação de intimidade do casal, pode ser hereditário, vários casos de adultério ao longo da família, pode ser uma fragilidade no momento de tentação, onde a pessoa não se segurou e se fragilizou, algo que é humano, natureza pecaminosa, tem tendência a cair. Então a maioria dos sintomas são vários fatores, é multifatorial. Por isso que a gente precisa ir na raiz do problema e chegar a esse fator. Às vezes, por exemplo, um adultério também, um dos fatores é o desentendimento crônico do casal. Eles não se entendem, não se falam, a comunicação é falha, não se suportam, entendeu? Leva a um adultério também. Às vezes o cara nasceu com um sentimento de rejeição a vida toda. Eu já tratei de um caso assim. O rapaz foi rejeitado a vida toda, se sentia feio, rejeitado e tal. Aí chegou um momento da vida dele, começou a se cuidar, né, fisicamente, ficar bonitão, bombadão e tal. E como ele tinha, a causa do adultério dele foi sentimento de rejeição crônica, entendeu? Que levou ele a aprontar, porque numa determinada situação também ele se fragilizou, a menina deu em cima dele. Ele que sempre sofreu rejeição, naquela hora ele se sentiu aceito, vamos dizer assim. Já não estava bem com a esposa e tal. Então, é uma série de fatores, tá? Então, sintomas, como por exemplo o homossexualismo também é multifatorial. Então tem que ir na causa. O adultério